Hello, terceiro ano, I returned. Agora eu vou explicar o cartoon, né, da página 381, aí ainda do capa 3. Eu vou explicar-lhes e vou falar um pouquinho do Present Perfect e vocês vão fazer, tá? Então hoje estou dando duas aulas aí. Leiam o cartoon, página 381, pessoal. A seguir responda as questões. I like cereal to crackle and pop when I put milk on it. Eu gosto do cereal. Eu gosto de estalar o crackle e quando eu coloco leite. Eu gosto de escutar do cereal estalar, aliás, quando eu coloco leite nele. Então, quando ele põe o leite no cereal, ele gosta de ouvir o barulho do estralo. See, very entertaining. Veja, muito divertido. I have never seen Raisin Bran do that. Eu nunca vi flocos de trigo com passas. I put in an Alka Seltzer. Eu coloco em um comprimido, tá? Na verdade ele põe aquele comprimido efervescente. Então, Raisin Bran é o cereal, os flocos de trigo com passas. No primeiro quadrinho, o pronome it refere-se a quem? A I, B, cereal, C, crackle, D, put, ou E, milk. Cereal, né? 2. Ao dizer I never seen Raisin Bran do that, Robbins afirma que qual deles? A, B, C ou D? D. Ele afirma que nunca viu o cereal com passas fazer aquilo, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do Present Perfect, para que serve, tá? E vou pedir para vocês fazerem os exercícios dessas aulas 10 e 11 também. Para que serve o presente perfeito, pessoal? O presente perfeito, ele relata um tempo que começou no passado e continua até hoje. É diferente falar eu estudei inglês ou eu tenho estudado. Note que se eu disser eu tenho estudado, é uma coisa que eu comecei a fazer lá atrás e ainda continuo. É diferente falar assim, eu assisti aquela série, do que você falar pra mim, eu tenho assistido tal série. Então, se você tem assistido, você começou num determinado momento e você continua, certo? Vamos lá. Present Perfect. Ele é formado pelos auxiliares have ou has. Você tem que lembrar que você vai usar has para as terceiras pessoas. He, que é ele, she, que é ela, it, ele ou ela para objetos, são nomes próprios de lugares, que não sejam pessoas. Have você vai usar para I, sou eu, you, que é você, we, que somos nós, ou they. Então você vai trabalhar com have ou has. E agora a gente vai trabalhar, se for verbo irregular, com a terceira coluna que vocês receberam do ângulo, que é o past participle, tá? É a terceira coluna de verbos. Então, por exemplo, lá na página 381, we have seen the movie. Nós temos visto o filme. She has driven her car. Note que na primeira sentença eu usei o have, porque é o we, para auxiliar we have. E usei sim, que é a terceira coluna. No segundo exemplo, guys, eu usei has porque é a terceira pessoa de singular. Então, has e o verbo na terceira coluna. Se for verbo regular com ed, vocês vão usar have ou has, mais as regrinhas de regular verbs, que são os verbos regulares, ok, guys? Para que serve, então? Para descrever o present perfect, descreve uma ação que iniciou, então, lá no passado, e que continua, que tem efeitos ainda no presente. Como eu disser a vocês, você fala assim para mim, teacher, eu tenho lido esse livro desde as 8 da manhã, você começou lendo e ele ainda continua. Então, teacher, I have read this book since 8 a.m. Tá? Então vejamos mais um exemplo. Michael has worked for Smith
and Cole since he was 17. Michael tem trabalhado para os Smith e companhia desde que ele tinha 17 anos. É comum no present perfect e também no past perfect aparecer essas partículas de tempo. O since, que é desde, né? Ou for, pessoal, F-O-R, por tanto tempo. Então, para indicar o início de uma ação, desde que ela acontece, e a duração da ação. Ok, guys? Vamos lá. I have read a lot lately. Eu tenho lido muito ultimamente. É comum também no present perfect aparecer essas partículas de tempo. Lately, ultimamente, né? Frequently, frequentemente. Isso são advérbios de modo que terminam com mente, tá? Notas. No último exemplo do uso do present perfect, agora estou na página 382. Podemos também empregar present perfect continuous. Qual que é a diferença? No present perfect é o have ou has mais terceira coluna. Já no present perfect continuous é have ou has mais a palavra been, que é o particípio do verbo to be, mais ing, que vai no verbo, as regras do tempos contínuos. Então vejamos. I have been reading a lot lately. Eu tenho estado lendo. Ai, professora, mas para que serve então o presente perfeito contínuo? Para demonstrar mais a ação, que a ação está sendo ação em progresso, tá? Então você usa have, has, mais been, mais o gerúndio em português. Esse lendo, endo, ado, indo, fazendo, né? Dá gerúndio. É muito comum o emprego desses advérbios, os quais eu já mencionei. Since, que é desde, for, que é a, ou por tanto tempo, lately, ultimamente, so far, até agora, e nesse primeiro caso do uso do present perfect, ou do present perfect continuous. Jack has taken, ou Jack has been taking Spanish class for 2 years. Mesmo significado é o mesmo. Eu falei Jack, né? Jane, pessoal. Jane tem tomado aulas de espanhol por 2 anos, né? I arrived at the party at 7, but I haven't seen Jack so far. Eu cheguei na festa às 7, mas eu não tinha visto Jack, né? Até agora. Então ela chegou às 7, mas não tinha visto até agora o Jack. Para descrever uma ação acabada no passado, mas sem tempo definido, também é usado o tempo present perfect. We have done the work. Nós fizemos o trabalho. Menciona quando fez o trabalho, por quanto tempo, desde que hora fez o trabalho? Não menciona. Então, uma ação que acabou, só que não tem o tempo. I have spoken to Jeff. Present perfect. Ação no passado indeterminado. Eu tenho falado com Jeff. I spoke to Jeff this morning. Eu falei com Jeff essa manhã. Lembra que se eu disser eu falei, são ações acabadas. E this morning é um tempo determinado. Aí já não é present perfect, hein, guys? Aí é um simple past. No simple past a ação aconteceu lá atrás, terminou lá atrás e tem um tempo determinado a acabar. Porém, no present perfect, ela tem uma duração maior. E ela começou lá atrás e ainda tem reflexo naquele momento, tá? É uma ação mais duradoura, certo, guys? O just. Just é um advérbio para dizer que a coisa está sendo feita rápida, imediatamente. Acabou de fazer, né? Então, por exemplo, no present perfect, o advérbio just serve para indicar que a ação acabou de acontecer. O que eu disse veio a nota ortográfica na apostila de vocês. Already. Already é um já. Already é usado nas orações afirmativas e interrogativas. Vejamos. They have already finished the work. Eles já têm terminado o trabalho. Has Tom already decided where to go? Tem o Tom já decidido onde ele vai? Yet é utilizado em orações interrogativas, mas principalmente no final das negativas. O yet significa ainda. Have the teachers come yet?
As professoras não chegaram ainda? Ainda não chegaram? No, they haven't arrived yet. Elas ainda não chegaram. Ever, alguma vez ou já. Utilizado em perguntas. Has Sandy ever been to England? A Sandy já tem ido à Inglaterra? E o never, que é uma negação. Nunca, na negação. Sandy has never been to England. Tá? Então, Sandy, né? Nunca tem estado na Inglaterra. Nunca foi para a Inglaterra. Então, pessoal, agora eu quero que vocês façam também o exercício 2. E exercício 2 dentro do 2, número 1, 2 e 3. O exercício 4, 5, 6 e 7. Então, na verdade, vocês vão fazer 2 aulas, tá? Hoje, certo? E vai ficar somente mais uma aula pra gente acabar aí, então, essa apostila que eu iniciei hoje. E pelo Google Meet, eu gostaria que vocês anotassem as dúvidas e a gente vai esclarecer na aula mesmo, tá? Caso houver algum problema de conexão técnico, eu aviso vocês, a gente faz a aula num outro horário. Ok, guys? A good job. See you later. Bye, bye, guys.